Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar hoje a partir de uma pergunta que eu quero fazer já no início da minha fala. Você crê num evangelho de poder ou você crê no poder do evangelho? Parece pegadinha, né? Parece que eu estou fazendo um joguinho de palavras. O evangelho de poder é uma coisa. O poder do evangelho é outra coisa. Então, para não ficar só nas minhas palavras, deixa eu ler para vocês carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz assim. Paulo, Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Poder. Poder é uma força. Sempre que você fala de poder, você está falando de força. Poder é uma força que faz acontecer. Por exemplo, tudo que se move, inclusive é uma lei da física, né? A lei da inércia. Para tudo sair do seu estado de repouso, para se mover, é preciso uma força. Sem uma força, nada se mexe. Tudo fica estático. Sem uma força, a pedra fica onde está e fica lá a pedra para sempre. Para a pedra sair do lugar, precisa de uma força. Se eu quiser fazer um barco navegar, eu preciso acreditar que o vento tem força, tem poder. Se eu quiser fazer com que as turbinas de uma represa produzam energia, eu preciso acreditar que a água tem um poder. E a água tem poder. Como é que eu sei que a água tem poder? Porque ela movimenta uma Itaipu. Põe uma Itaipu para rodar. Isso é a força da água. A água tem poder porque quando chove muito, a água lava o barranco e leva casa, leva árvore, leva tudo. Tem poder a água. Gasolina tem poder. O pistão de um carro é produto do poder da explosão da gasolina. Uma faísca faz com que a gasolina exploda e essa explosão contida dentro de um pistão faz o carro andar. Poder também está ligado aos nossos desejos, à nossa vontade. O que é poder quando está ligado à minha e à sua vontade? É fazer com que a minha vontade prevaleça. Isso é ter poder. Eu tenho poder. Lembram do centurião que conversou com Jesus? Eu sou soldado, digo a um soldado, vai, ele vai. Digo a um soldado, vem, ele vem. Isso é poder. Eu faço a minha vontade se cumprir. Isso é poder. Poder político é fazer com que a vontade daquele regime, daquele governo, daquele partido prevaleça sobre o país. Isso é o poder político. Tem também outras formas de poder, poder militar, poder das armas. Por exemplo, os Estados Unidos são hoje o maior império militar do planeta. Os gastos dos Estados Unidos com aviões, armas, bombas, metralhadoras, se você somar
dos 9 outros países mais próximos, os Estados Unidos ainda gasta mais dinheiro com armas e com militar do que 9 países depois dele, juntos, somados. Então a questão do poder toca, obviamente, na questão de Deus. Nosso conceito de Deus. Ora, se eu creio que tudo o que existe foi criado por Deus, então eu já estou pressupondo que Deus tem todo o poder. Porque o poder atômico, o poder das águas, o poder do sol, o poder das estrelas, o poder da atração entre a lua e a terra, tudo isso foi criado por Deus. E a Bíblia diz que no princípio Deus disse, haja. Deus não criou a partir de matéria, Deus simplesmente pronunciou. E o texto da Bíblia diz que quando Deus disse, haja, houve. Aconteça, aconteceu. Faça-se, fez-se. Obedecendo meramente o poder da sua palavra. Então, por exemplo, nós, quando falamos de Deus, nós estamos pressupondo que Deus tem, sim, todo o poder. Tanto que na oração do Pai Nosso, nós, os protestantes, terminamos a oração do Pai Nosso, que ela não está na oração do Pai Nosso, na versão católica, nós terminamos a oração do Pai Nosso dizendo, livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Então nós admitimos, na oração do Pai Nosso, que Deus tem todo o poder. E a Bíblia termina o Apocalipse, no capítulo 19, versículo de número 6, os povos gritando, clamando, celebrando em voz alta e dizendo, aleluia! Apocalipse 19, versículo 6, aleluia, pois o Senhor, o Todo-Poderoso, reina. Isso aqui é poder. Aleluia, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, reina. Então, volto à pergunta inicial. Nós pregamos um evangelho de poder ou nós pregamos o poder do evangelho? Porque há uma diferença, e eu não estou só fazendo brincadeirinha de palavras, não. Eu não estou fazendo só pegadinha, não. Existe uma diferença entre um evangelho de poder e o poder do evangelho. Por que eu digo isso? Porque eu preciso pensar com você, e eu quero lhe assim, desafiar o pensamento de todos hoje de manhã, que poder, quando a gente fala de poder, seja ele qualquer poder, do átomo, da água, do vento, do militar, o poder, qualquer poder, do pai sobre o filho, qualquer poder, poder em si mesmo não é bom nem ruim. Quando eu falo poder, eu não estou dizendo que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Por exemplo, o poder atômico, ele é bom e é ruim. É por causa da medicina nuclear que nós temos hoje tratamentos avançados do câncer. Então, estão usando a energia nuclear, atômica, para a cura de câncer. Mas essa mesma energia atômica, nuclear, ela pode destruir uma cidade, como fez em Hiroshima e Nagasaki. Que é a bomba atômica, que caiu sobre essas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Então, uma energia, um poder, em si mesmo, ele não é bom nem ruim. Então, um fio desencapado, que é o fio da energia elétrica, que é o poder da energia elétrica, pode matar uma criança. Que se ela tocar naquele fio desencapado, leva um choque e morre. Mas aquela energia que está naquele fio
acende a luz. Movimento elevador. Então, quando você fala assim, não, eu quero poder, calma, porque nem todo poder é bom e nem todo poder é mau. Poder precisa ser colocado dentro das suas devidas categorias para que a gente deseje ou não deseje esse poder. Isso vale inclusive para Deus, para as divindades. Então, quando eu falo do poder de Deus, eu não estou falando necessariamente de uma coisa boa. Porque eu preciso qualificar que poder é esse. Que se eu não qualificar que poder é esse, eu posso estar falando de Zeus, eu posso estar falando de Moloque, eu posso estar falando de Baal, eu posso estar falando de uma divindade como Astarote, que era uma divindade divina, feminina, que ela era má. Segunda coisa do poder que a gente precisa pensar é o seguinte: poder pode esconder covardia. O poder, ao invés de revelar força, ele pode revelar fraqueza. Pessoas muito fracas de personalidade gostam de ostentar que são violentões. Gente que anda e precisa mostrar arma tem um problema grave na sua autoafirmação. Quem é muito exibido ou exibida na sua fortaleza, na sua grandeza, seja ela econômica, seja ela política, quem anda muito se gabando do que eu posso, do que eu faço, do que eu sou, do que eu tenho, é, na verdade, uma pessoa fraca, que está se escondendo atrás do poder para não revelar quem ela, na verdade, é. Então, nós temos que, dito isso, rever o que a gente entende por poder, para que a gente, nas nossas igrejas, não estejamos o tempo inteiro promovendo poder, 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 porque esse poder pode, no meio das pessoas que estão entre nós, esconder a fragilidade humana dessas pessoas, que vão ficar posando de super-homens, super-mulheres, super-santos, super-santas, e na verdade são pessoas muito frágeis, e que se escondem nessa capa de poder. A outra coisa que eu quero falar sobre poder é que existe sim uma diferença entre autoridade e poder. Autoridade é diferente de poder. Como é que eu quero dizer isso? Você pode ser uma pessoa frágil e ter autoridade. Você pode ser uma pessoa poderosa, mas sem autoridade. Recentemente eu vi nos Estados Unidos grupos de policiais perseguindo rapazes pretos, e eu vi uma moça, uma jovem, confrontando um desses policiais. Estava batendo num rapaz preto. Brutalidade policial, cacetete, 5 ou 6 policiais surrando um rapaz, batendo com cacetete, porque o rapaz estava protestando contra os abusos da polícia, nesse movimento que eu acho fantástico de fazer valer vidas pretas, e que concordo, e que acho que tem que ser feito mesmo, e que tem que denunciar. Enfim, mas eles estavam batendo no rapaz, e a moça chegou para ele, para o policial, e disse para ele o seguinte: tire o seu distintivo, tire o seu uniforme, e tire esse cacetete, e você é uma pessoa desprezível.
Em outras palavras, você tem a força policial, mas você não tem a autoridade humana. Você não tem autoridade na sua presença, porque você está se valendo da brutalidade para fazer valer o poder e não se valendo da autoridade. Então eu conheço uma senhorinha, 82 anos de idade, frágil, já com a saúde debilitada, que manda na casa toda. Tem uma autoridade sobre os filhos e os netos e todo mundo. De onde vem a autoridade dessa mulher? Não é da força física, ela já é uma senhorinha com a saúde que foi debilitada por algumas doenças. Mas de onde vem essa autoridade? Vem de uma vida íntegra, vem de uma vida correta. E quando ela fala, os outros ouvem, mas ouvem não porque está mostrando uma metralhadora ou um cacetete, ouvem por causa da autoridade que está por detrás daquela vida, ou a autoridade que representa aquela vida. Por isso é que quando o centurião queria que o seu servo fosse curado, disse para Jesus: eu sou homem de autoridade, eu digo a um vai, ele vai, e eu sei, eu vejo em ti, não força física. Jesus não era um bombado de academia, Jesus não era um super atleta, Jesus era um carpinteiro. Mas a autoridade de Jesus vinha da coerência entre a vida e o discurso. Então deixa eu fazer a seguinte questão agora, porque a pergunta que está diante de nós é uma só. Nós pregamos um evangelho de poder ou nós pregamos o poder do evangelho? Então deixa eu falar, para que fique bem claro. Pessoas que ousam abrir mão do poder em nome do amor, são mais poderosas e mais fortes e com mais autoridades do que aquelas que manipulam as relações usando do poder. Eu vou explicar, não é complicado não. Imagine um homem muito poderoso, forte. Poderoso, forte no sentido físico da palavra, porque ele é... Imagine um homem com seus 35, 36 anos de idade, forte, atleta, musculoso, rico, com ligações políticas, forte fisicamente, rico financeiramente, com ligações políticas e com grandes conexões com grupos armados. Essa pessoa, aos olhos da sociedade, é uma pessoa poderosa, porque ele teria, em tese, o poder da vida e da morte, de dizer eu quero, eu não quero, mata, não mata, ele tem esse poder. Agora vamos imaginar que essa pessoa entra numa relação de conversa, de diálogo com a filha. A filha adolescente, 15 anos de idade. Esse homem, musculoso, forte, rico, poderoso, com ligações políticas, com ligações com grupos armados, ele vai usar esse poder na relação de conversa dele com a filha adolescente? Se ele usa, ele é um fraco, porque ele não tem condições de dialogar com a filha. Ou ele abre mão de todos esses poderes que ele tem e conversa com a filha numa situação de igualdade, e quando ele abre mão de todos esses poderes, aí ele mostra fortaleza. Aí ele mostra força, aí é que ele mostra que ele é grande, porque soube descer o pedestal do poder
da arma, da força, do dinheiro, para conversar tete a tete com a menina. A mesma coisa acontece com as relações conjugais. Imagine um homem rico, poderoso, forte, com ligações, e que a mulher dele, a esposa dele, está nesse relacionamento porque ela está se sentindo achacada, manipulada, ela tem medo de sair de casa e ser morta, ela tem medo de retaliação, ela tem medo de que vai ser presa, ela tem medo de ficar na pobreza. Imagine essa relação dessa mulher com esse homem. Essa é uma relação não apenas tóxica, ameaçadora da vida. Então esse homem que mantém essa relação nesse nível com essa mulher, ele não é poderoso não, ele é um fraco. Poderoso seria ele se ele abrisse mão de todas essas questões e dissesse: só me interessa se a nossa relação for uma relação de amor verdadeira. Então eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: eu não quero que você se converta ao evangelho do poder. Porque ser fascinado pelo poder de Deus, em si só não é nada. Imagine, eu sirvo a Deus porque Deus tem poder. É igual ao marido, eu sou a mulher de um homem, eu sou a sua esposa porque você tem poder, só isso. Porque você tem poder de manipular, tem poder de achacar, você tem de me fazer sentir oprimida. E é por isso que eu estou com você. Nós temos isso na Bíblia. Os hebreus viram o poder de Deus no deserto. Abriu o mar vermelho. Proveu o maná. Os acompanhou numa coluna de fogo à noite e numa nuvem durante o dia. Mostrou prodígio, transformou a água salobra em água doce. Proveu comida, codornizes, proveu tudo para o povo de Israel. E me diga se isso foi suficiente para que eles amassem de verdade a Deus. Não, sabe por quê? Porque eles estavam interessados ou estavam absorvidos, encantados pelo poder e não pelo caráter. A pergunta que eu faria a você seria o seguinte: se lhe apresentasse um Deus poderosíssimo, todo-poderoso, onipotente, e lhe apresentasse um frágil, que se recusou a usar de poderes extraordinários para si próprio. Quando lhe foi ofertado transformar pedra em pão, ele disse não. Quando foi ofertado a ele ser protegido de cair de um precipício, ele disse não. Que lhe ofertaram ser dono de todos os reinos deste mundo, ele disse não. Que andou com pessoas singelas e simples e acabou sendo crucificado. Qual dos dois você optaria por seguir? O Todo-Poderosíssimo, onipotente, ou esse homem singelo que andou com crianças? Eu não prego o evangelho do poder, porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 até o versículo 25, Paulo diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Eu prego a Cristo crucificado, o qual é escândalo para judeus e é loucura para gregos. Mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus não é
sinal miraculoso, espetaculoso, é Cristo. Sabedoria de Deus. Aí Paulo faz uma aplicação que é fantástica. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E agora segure aí na sua cadeira. A fraqueza de Deus. Nós somos atraídos não pelo poder de Deus, mas pela fraqueza de Deus, que encarnou em Cristo. E você diz assim, Ricardo, de onde você tirou que a fraqueza de Deus encarnou em Cristo? Filipenses capítulo 2. Haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como tentação, ele não foi tentado a continuar sendo Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de homem, fazendo-se servo e morrendo a morte de cruz. Por isso, o mesmo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com sabedoria, para proclamar o mistério de Deus, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser isto: Jesus Cristo e este crucificado, e com fraqueza, e temor, e muito tremor, eu fui pregar o Evangelho a vocês. Porque a sabedoria de Deus não consiste na demonstração do poder. Consiste na revelação do Espírito, de quem Jesus é. Então, o Evangelho que eu prego tem um poder. Eu prego o Evangelho e anuncio para todas as pessoas que o Evangelho tem poder. Eu não anuncio o Evangelho do poder, mas eu anuncio o poder que está no Evangelho. E que poder é esse que está no Evangelho? O poder mais forte que existe, mais bonito que existe, é o poder de abrir mão do poder. Que foi isso que Jesus fez. O poder de abrir mão do poder para servir. Nós pregamos o Evangelho não do poder, nós pregamos o Evangelho do amor. Acreditamos que esse amor é a força mais formidável e mais gigantesca do universo. O amor de Deus. Então, o poder do Evangelho é diferente do Evangelho de poder. Porque o poder do Evangelho está na capacidade espiritual de vencer a cobiça do poder. Não está na manifestação espetacular. Está na capacidade de ser humilde, gentil, dócil, manso. Você já prestou atenção que todas as imagens e metáforas que Jesus usou para descrever o reino de Deus estão ligadas à fragilidade? O reino de Deus é quem se faz como uma criança. É uma semente de mostarda. É um fermento que leveda a massa. O reino de Deus é semelhante a um homem que deixa 99 ovelhas no aprisco e sai em busca de uma. Acata dessa uma. O reino de Deus é parecido com uma mulher. Deus é uma mulher que varre a sua casa, procurando uma moedinha, porque ela era muito pobre. E aquela uma moeda ia fazer toda a diferença
na hora de comprar o arroz. O poder do Evangelho é diferente do Evangelho do poder. Porque o poder do Evangelho é se sentir não energizado, capacitado, bombado, adrenalizado. Não, não. O Evangelho não torna pessoas adrenalizadas. O Evangelho torna as pessoas gentis, mansas. Por isso que nas bem-aventuranças, são bem-aventurados e bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os gentis, os humildes. O poder do Evangelho está em saber que Deus, sendo todo-poderoso, se ajoelha para nos abraçar. Porque o texto da Bíblia diz que Ele não está só lá no alto céu, não. Ele está do lado do contrito e do quebrantado de coração. A mensagem do Evangelho é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é muitas vezes esse Deus que abriu mão de todo esse poder para ter filhos e filhas que queiram livremente estar com Ele. Vocês dizem, Ricardo, por que você está pregando isso? Porque eu sinto que nós estamos adoecendo com uma coisa obcecada pelo poder. E a única pessoa obcecada por poder na Bíblia é o diabo. Porque Jesus, tendo todo o poder, pegou uma bacia, toalha e água, se ajoelhou aos pés dos discípulos e disse, olha, isso que eu estou fazendo é para vocês fazerem também. Então eu desejo que você abra mão dessa corrida louca que nós estamos de ganhar, ser poderoso, acessar o poder de Deus, ganhar poder de Deus e aprender que o poder de Deus é o inverso do conceito de poder humano que nós temos. Por isso que o reino de Deus é o contrário. Por isso que o reino de Deus, os primeiros não são os primeiros, e sim os últimos. Por isso que maior não é o que manda, maior é aquele que serve. Por isso que o reino de Deus está de ponta cabeça. Para que você se esvazie da cobiça do poder e queira a grandeza e a potência maravilhosa do amor. E só assim, quem é fraco, Paulo disse, quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha fraqueza, aí é que eu sou forte. Quando eu estou na ilusão do poder, aí eu sou fraco. Porque eu não estou parecido com Jesus, eu não estou parecido com Deus. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, no dia de hoje. Guarde essa mensagem, pense, medite, rumine, né, aquela capacidade de ficar ruminando, mastigando e remastigando, que alguns animais fazem. Vamos fazer isso. Mastigar e remastigar as palavras de Deus, até que elas se tornem verdadeiras em nós. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não temos que nos converter ao poder, nós temos que converter a um outro tipo de poder, que é o poder que nós vemos no rosto, nas ações e na vida de Jesus. Vamos terminar. Eu quero que você, onde estiver na sua casa, onde você estiver, no lugar onde você estiver, me acompanhe nessa oração final. Pai, que a palavra que hoje foi ministrada chegue de verdade ao coração, para que haja uma mudança, uma revolução na nossa forma de pensar. E que Jesus seja de verdade, a nossa inspiração de vida. E que tudo aquilo que a gente aprendeu na vida e no comportamento de Jesus possa se refletir na nossa vida e no nosso comportamento. Para que nós tenhamos homens e mulheres, cristãos e cristãs, que mostram Jesus a este mundo. E que a nossa luz brilhe de tal maneira que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus.
É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.